Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Café com Amor Autêntico, gente. Eu sou o Cid, sou o seu anfitrião, faço parte do Projeto Amor Autêntico, né? Sou aqui um dos formadores, pregadores, estou aqui sempre com o Fernando e com a equipe do Projeto Amor Autêntico, tá bom? Então, hoje eu quero falar com os namorados, principalmente aqueles que já estão namorando há um bom tempo já, sabe? E está chegando numa fase crucial do seu relacionamento, ou no momento onde passa por crises, por dificuldades, mas é porque está chegando um momento único de decisão, meus irmãos. Então o tema de hoje é como discernir um namoro antes do sim definitivo. Aqui, meus irmãos, as perguntas no namoro começam a mudar. Nós saímos daquelas perguntas simples como lá no início do namoro. Eu gosto dessa pessoa? A gente se dá bem? Eu me sinto feliz aqui? A gente começa a fazer essas perguntas no início do namoro. São essas perguntas comuns, assim, né? Ou algumas perguntas parecidas com essa, pra gente ter certeza se é essa pessoa que eu quero namorar. Mas depois que o tempo vai passando, a gente vai vendo que essas perguntas deixam de ser suficientes e começam a vir outras perguntas. E aí começam a aparecer as seguintes perguntas: esse namoro tem futuro? Essa pessoa que eu tô aqui hoje, ela conseguiria construir uma vida comigo? Ou eu conseguiria construir uma vida com ela? Vale a pena continuar investindo meu tempo, meu coração, meus sonhos aqui nesse relacionamento? Aí começam a vir essas perguntas. Meu irmão, se você está vivendo nesse momento do seu relacionamento, com essas perguntas, com essas dúvidas, esse episódio aqui foi feito para você. Esse episódio você não pode perder. Na verdade, você tem que assistir, reassistir de novo, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Então hoje, no Café com Amor Autêntico, eu quero ajudar você a discernir com clareza, sem pressa, sem romantizar demais a coisa e também sem medo. Sem medo. Porque aqui existe decisão. E quando a gente fala de decisão, nós precisamos de lucidez e de paz para continuar o relacionamento rumo ao matrimônio, ou se chegou o tempo de realmente sermos honestos e encerrar esse relacionamento. Como eu já fiz com alguns relacionamentos que eu tive. E graças a Deus hoje estou casado e muito bem casado. Tá? Então, se você está gostando desse tema desde já, sem saber o restante do conteúdo, eu já peço a você, toca o dedo no like, deixa o seu comentário, ativa o sininho e já compartilha com a sua namorada ou com o seu namorado, tá bom? Então esse aqui é o 6º episódio do Café com Amor Autêntico. Editora, roda a vinheta pra nós! Muito bem, vamos falar deste momento do namoro. Então a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é que quando o namoro entra na fase da decisão. Aqui, a fase da decisão é o tempo onde a pessoa já começa a pensar no casamento. Já é um momento oportuno do noivado, porque a decisão não é essa pessoa que eu quero ficar para a vida inteira. Então, o tempo do namoro saudável, ele passa por fases. Todo namoro saudável passa por fases. Nenhum pula. No começo, tudo é um encantamento. Tudo tá bom, tudo tá belo, tudo tá maravilhoso. Depois vem a amizade, vem a intimidade. Aqui tô falando não intimidade física, sabe? Intimidade de eu poder falar aquilo que tá no meu coração para aquela pessoa, a pessoa ser meu confidente, né? Vem toda essa intimidade única, onde eu compartilho a vida com ela. Mas aí então chega uma fase extremamente séria, que é a fase da decisão. É com essa pessoa que eu quero formar uma família. É com essa pessoa que eu quero passar a minha vida inteira. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Yara, que é minha esposa, gente, eu olhei pra ela e falei assim, eu tô namorando pra casar, sabe? Eu já fui dando um checkmate pra ela, porque assim, eu não sou mais um garotinho, não sou um menininho, nem um adolescente, eu estou namorando com você, é pra casar. É pra casar. Ela até assustou, né? Ela sabe falar que eu me assustei, né, ali. Mas eu tinha que mostrar seriedade pra ela.
de que eu não estava brincando com ela, não, eu estava ele querendo me casar. E a gente passou por essas fases. E chegamos na fase de decisão. Passamos para a fase do encantamento, a fase do desencantamento, e aí chegamos na fase da decisão. Onde, não, essa pessoa que eu quero casar, sim, eu quero casar com ela. E eu lembro que eu coloquei tempo para passar por essas fases. Eu falei, não, em 2 anos eu quero discernir se essa é a Yara que eu quero casar. Porque eu queria me noivar com ela com 2 anos de namoro. E como a gente é missionário e tudo mais, e já convive em comum aqui, como a gente é missionário de vida, então a gente convive em comum. Então, algumas coisas a gente até acelerou alguns passos. E aí, em 2 anos eu falei, não, quero me esforçar para conhecer o máximo possível dela, para ver se essa é a pessoa que eu quero me casar em 2 anos. A gente noivou em 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos, e ficamos 1 ano e meio de noivos. Depois nos casamos, né? Em 2025, 2024 nos casamos, né? E aqui, meus irmãos, no tempo da decisão, né, se você está passando por isso ou vai chegar nisso ainda, aqui o amor deixa de ser só um impulso. Ele começa a exigir maturidade. Ele começa a pedir maturidade de vocês no namoro. Porque aqui agora vocês não são mais criancinhas. Vocês não são adolescentes. Por mais que muitos se comportem como, mas não são. Aqui o amor já exige maturidade de vocês. Responsabilidade de vocês. Consciência. Aqui não faz mal e não é falta de amor os questionamentos, como eu disse para vocês no início do vídeo, que vem. Não, muito pelo contrário. É um sinal de um amor adulto, de um amor maduro, de um amor que está exigindo de você maturidade. Porque está chegando um passo a mais na vida de vocês que vocês precisam tomar. É por isso que a segunda coisa que eu trago para vocês é o amor precisa ser purificado. O Papa Bento XVI, ele disse algo muito bonito. O amor é lindo, mas precisa ser purificado. Então, nessa fase, é a fase que o sentimento por si só não é suficiente mais para manter o relacionamento de vocês, o amor. O coração, a razão, a vontade, eles precisam caminhar juntos. Não dá mais para caminhar separados. O amor maduro, ele exige essa união do coração, da vontade e da razão. Então, se você sente, mas não pensa, se só pensa, mas não ama, algo está desequilibrado. Então precisa ter esse equilíbrio para que o amor possa amadurecer. É claro que outros fatores também, né, psíquicos, de cultura e tudo isso vai vir junto. Mas, essencialmente, em relação ao amor, essas questões precisam estar maduras em você. E discernir justamente isso, é colocar o coração no lugar certo, sem desligar a cabeça. Então, é tudo estar ali. Vem as emoções, vem os sentimentos, mas eles são ordenados pela vontade e pela razão. E aí nós vamos chegando no amor maduro. Vai chegando no amor maduro. Por isso que o Papa Bento XVI fala que o amor precisa ser purificado. Vem os sentimentos, mas passa pela razão. Por isso que a nossa razão, a nossa vontade precisa estar sempre fortalecida, muito bem fortalecida. E aí, nessa fase, vem um terceiro ponto da decisão. Vem um terceiro ponto que nós precisamos observar muito bem, que é quando a paixão diminui. Porque vai chegar na fase que essa paixão avassaladora que a gente sente no início do namoro, ela vai diminuir, meus irmãos. E aí que o medo aparece. Por quê? A gente pensa que quando essa emoção diminui, a gente acha que é sinal que o amor acabou. Mas não é não. Não é não, meus irmãos. Ou melhor, na maioria das vezes não é. Mas se a pessoa está discernindo bem, realmente pode ser que não é. E de fato não é. A paixão não está morrendo. Muito pelo contrário, ela está amadurecendo. Nós estamos saindo daquele amor só de paixão, estamos indo para um amor de dom e decisão. Por isso que a fase do namoro, chega nessa fase do namoro, é a fase de decisão. Depois, meus irmãos, eu posso até fazer uma live aí para vocês explicando cada fase do namoro. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que vocês querem uma live
falando dessas fases do namoro, que é muito importante a gente conhecer as fases do namoro, tá? Então, as pessoas acham que o amor está acabando, mas não. A paixão não está morrendo, está amadurecendo, está se formando em amor. É agora, nesta fase, que você começa a ver o outro como ele é. Na verdade, tem um momento antes, que é a fase da desilusão, que você começa a enxergar o real da pessoa. Aquele ideal que você fez no início do namoro acaba e você começa a ver a pessoa real. E aí, na decisão, é onde você já está amando. Está, vamos dizer assim, caiu na realidade, não é? Essa pessoa é assim, então calma. E você vai discernindo. E isso é necessário, meus irmãos, que aconteça para que você tome uma decisão verdadeira. Faça um discernimento verdadeiro e bem apurado, para que você não caia na armadilha depois. E fala assim, não, mas essa pessoa, quando namorava comigo, não era assim. Na verdade, ela sempre foi assim. Você que ignorou os sinais que ela estava dando. Não fez um discernimento verdadeiro e tomou uma decisão baseada em sentimento. Então, agora você começa a ver o outro como ele é e não como você gostaria que fosse. Esse é o quarto ponto que eu trago aí para vocês. Você começa a enxergar o outro como ele é de verdade, com suas qualidades, com seus defeitos, com vícios, com virtudes. Você começa a enxergar ele como ele é. Essa é uma parte delicada, mas é essencial, meus irmãos, passar por isso. É essencial para o verdadeiro amadurecimento no amor. E aqui existem atitudes que se repetem, e o que se repete revela a identidade da pessoa. E aqui não é acidente, aqui ele é de verdade. Você vai percebendo que tem várias atitudes dessa pessoa que vai se repetindo, e vai revelando quem ele é, a identidade da pessoa. E aqui é preciso um discernimento honesto para ver se essa pessoa tem condições para você formar a família. Ou isso é um defeito que pode ser corrigido pela graça de Deus, pela mudança e esforço dessa pessoa, ou isso faz parte da essência da pessoa que ele é. E você precisa discernir. Não, é uma pessoa violenta, isso faz parte dele. Então, você tem que ver se isso é realmente o que você quer para sua vida. Tá? Então, amar, meus irmãos, não é fechar os olhos. É enxergar e decidir na verdade e com verdade. Você precisa decidir se é ou não é. E é importantíssimo enxergar como a pessoa é de verdade. Porque senão você está caindo numa cilada. Está caindo numa cilada. E aqui existe uma pergunta que muda tudo. Essa pergunta você precisa anotar aí. Eu vou até pedir para a Dani, que é a editora dos vídeos aqui, colocar essa pergunta aqui embaixo. Coloca essa pergunta aqui embaixo. Mas primeiro, antes de você ver a pergunta aqui, quero que você imagine algo. Imagine a seguinte cena. Imagine que o namoro é como subir uma montanha. Você está numa montanha e vai começar a subir essa montanha. Então, a parte do namoro é você caminhando junto com essa pessoa até a base da montanha. E você chega na base da montanha. Pegou tudo que é necessário, discutiram os caminhos, né? Tiveram um tempo de conhecimento para chegar ali e falar assim, não, a gente vai subir essa montanha, agora vai subir essa montanha. Mas antes de você começar a subida dessa montanha, existe uma pergunta inevitável. E aqui que eu quero que a Dani, coloca aqui embaixo essa pergunta. Vale a pena subir essa montanha juntos a vida inteira? Vale a pena subir essa montanha juntos a vida inteira? Vale a pena mesmo? Essa é a pergunta que você deveria responder junto com essa pessoa que você está namorando hoje. Ou se você ainda vai começar um namoro que você em algum momento vai ter que responder. Vai ter que responder. Não é sobre o esforço de hoje no namoro. É sobre o caminho inteiro que você vai ter a vida inteira com essa pessoa. Discernir é ter coragem de fazer essa pergunta. E ter a humildade de aceitar a resposta. Que você vai dar para você mesmo. Você vai dar para você mesmo. E aqui, o sexto ponto que eu trago para vocês é preciso dar direção ao namoro.
Discernir não significa já dizer sim para sempre, agora, nesse momento. Não. Mas também não é ficar empurrando o relacionamento, o namoro com a barriga. Não é ficar empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? As pessoas vivem o namoro como um tempo qualquer, desvalorizam este tempo. Não, não é isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque senão você vai fazer um mau discernimento e pode terminar como muitos casamentos terminam. E de fato terminam, tem data de validade. E não pode ser assim. Então, discernir é continuar com consciência ou encerrar com respeito. Encerrar aquele relacionamento. Sabendo o porquê e para onde estão indo. Porque senão vai ser igual no Alice nos Países das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Meu irmão, o que eu quero dizer para você aqui é que o seu namoro não pode ser conduzido por qualquer caminho. Porque pode ser que você case com ele e o seu matrimônio seja conduzido por qualquer caminho e aí o matrimônio se encerra com uma separação. Enfim. E o que nós não queremos é que isso aconteça com você. E quando você sai para onde está indo o seu caminho, o para quê do seu namoro e para onde está indo o seu namoro, isso te traz paz. Você evita feridas desnecessárias. E isso é um amor responsável. 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 Esse tempo da decisão precisa ter este cuidado. Ter este cuidado. Então, meu irmão e minha irmã, discernir um namoro não é matar o amor. Muito pelo contrário, é protegê-lo. É proteger o amor, é proteger de feridas. O amor verdadeiro não foge da verdade. Muito pelo contrário, a verdade está no amor. O amor é a verdade. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Cristo é o quê? Deus é o quê? Deus é amor, disse São João. Então é verdade, o amor é verdade. O amor não foge da verdade. O amor não tem medo de amadurecer. Ele sabe que algumas decisões doem menos quando são feitas no tempo certo. É melhor você encerrar um namoro que você está vendo que não, você discerniu que não vai ir para frente e sofrer um pouquinho agora, do que você empurrar esse namoro, achar que ele tem salvação e sofrer pro resto da sua vida. E fazer outros sofrerem, que são seus filhos. Ou é melhor você tomar a decisão realmente que essa pessoa, sabendo que ela tem os vícios, mas não, essa pessoa tem as qualidades que você busca para um relacionamento, mesmo com os defeitos dela, e falar assim, não, é essa pessoa que eu quero, ir lá e tomar a decisão, não ficar enrolando 10 anos, 15 anos com um namoro. Não, já não é essa pessoa que eu quero, não tem mais, não, é isso mesmo, vai lá e casa com essa pessoa, pede em casamento essa pessoa. Porque ela sofre menos. São menos dores, são menos sofrimentos. Então o tempo da decisão do namoro é importantíssimo para que você possa viver um discernimento e dar o passo no matrimônio verdadeiramente. Amém? Meus irmãos, se este episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu acredito no amor autêntico, porque nós aqui acreditamos no amor autêntico. E você? Te aguardo no próximo episódio do Café com Amor Autêntico, porque essa caminhada continua.